Agora são 9 horas e 40 minutos. Bom dia, já estamos de volta e ao vivo. Esse é o Opus Notícias, seu programa diário informativo que acontece sempre das 9 às 10 da manhã, com exclusividade para os assinantes da TV Opus em 2 edições. E bom dia também para você que está na internet nos acompanhando através das nossas redes sociais, também em tempo real. Muito obrigado pelo seu carinho. Agora a gente vai bater um papo com Renato Vieira, especialista em finanças. Ele traz o tema investimento para iniciantes. Olha que tema legal, não é verdade? Muito bem. Dicas de investimento não faltam na internet. Existem centenas de textos falando o que você deve fazer com o seu dinheiro. No entanto, é importante tomar cuidado com as fontes consultadas, principalmente aquelas que prometem fórmulas para enriquecer rápido. Então, investir é um processo que deve ser construído e acompanhado todos os dias. Assim, você terá excelentes resultados no futuro. E é sobre isso que vamos falar agora. Vamos dar um bom dia especial para o Renato Vieira. Olá, Renato. Seja muito bem-vindo ao Opus Notícias. Eu estou sem o seu áudio aqui. Deixa só a gente ver aqui com a produção o que é que está acontecendo. Olá. Agora sim eu estou te ouvindo bem. Muito bom. Essas coisas de internet. Bom dia, muito bom dia, Max. Muito bom dia, pessoal. Bom dia, Obrigado Renato. pela oportunidade de estar aqui. A oportunidade é toda nossa de aprender um pouco mais. Você está em que parte do Brasil, Renato? Estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, falando diretamente para Alagoas. Um abraço então para todo mundo aí, a gente tem muito carinho por Belo Horizonte. Olha, eu queria que você começasse nos contando por onde começar quando a gente pensa em investir, Renato. Ótima pergunta, Max. Quando a gente pensa, né, em investimentos, a gente está pensando geralmente em longo prazo, né? E o principal ponto em que a gente deve levar em consideração, né, quando a gente fala nesse tema, é realmente o planejamento, né? E definição de objetivos. Definir realmente quais são os seus objetivos e o que você quer alcançar com os seus investimentos, né? Seja uma aposentadoria, seja uma viagem dos sonhos, seja trocar de carro, ou seja, primeiro passo realmente é definir o seu objetivo para daí em diante você traçar uma estratégia de investimentos adequada ao seu objetivo. O que você está querendo nos dizer, Renato, é que investimento também tem que ter foco e objetivo, não é isso? Com toda certeza, Max. Um investidor, ele sempre tem ali um objetivo, né? Com cada classe de investimento que ele tem, né? Existem investimentos para cada tipo de objetivo. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma aposentadoria, eu quero aposentar mais cedo, ou um complemento de aposentadoria, o ideal é que você tenha um investimento em que você tenha constância no aporte, né? Ou seja, você vai sempre investir ali um pouquinho, né? O importante não é o montante todo de uma vez, é realmente aquele pouquinho, né? É o grão em grão, é o de grão em grão que enche o saco, né? No final daquele período você vai ter um resultado que vai estar atrelado ao seu objetivo. Ô Renato, de onde surgiu seu interesse por finanças? Você é um cara muito jovem. Foi a sua família, seus pais quem despertaram esse interesse ou você mesmo descobriu que tinha esse talento? Legal, Max. É interessante porque a minha área, né, de atuação, eu sou formado em TI, tecnologia e automação industrial. Então, trabalhei durante 11 anos em uma multinacional aqui em Belo Horizonte, né? E o meu interesse ele veio de uma insatisfação com o modelo atual de trabalho, né? Então, eu não estava satisfeito com aquela rotina de acordar 5h30 da manhã, chegar em casa 8 e só dormir para no outro dia ter que trabalhar de novo. Então, quando eu busquei algo, eu enxerguei no mundo dos investimentos uma oportunidade de conciliar tempo para a família, né? E uma vida bacana, uma vida em que eu pudesse ter tempo para fazer as minhas coisas, né? E o mais legal é que no mundo dos investimentos, hoje, né, Marcos, eu consigo ter esse tempo, né, sem precisar de abrir mão do meu trabalho. Então, eu posso trabalhar de onde eu quiser, tudo bem mais tranquilo. Então, esse meu interesse infelizmente, veio dessa insatisfação. E hoje você ganha e se diverte olhando esse monte de gráfico que está aí ao fundo, né, Renato? Legal. Isso aqui, para quem não conhece, né, são as minhas telas. Essas telas aqui são as telas onde eu acompanho os meus investimentos no mercado financeiro. Então, eu consigo ver toda a oscilação daquelas ações que a gente vê na bolsa, né? Então, hoje o meu foco são operações em
em ações. Então, eu opero muito ações e faço também uma outra modalidade que chama de day trade, que é uma modalidade que a gente faz operando dólar futuro, que é um outro ativo também que está lá dentro da bolsa, né? Então, eu fico aqui nessa tela, essa é a minha rotina, eu acompanho o mercado até ali por volta de 11 horas, meio-dia. Depois disso, eu estou livre para fazer outras coisas no meu dia a dia. Sensacional. Ô, Ricardo, eu não entendo muito do mercado financeiro, mesmo assim, eu posso começar a investir? Claro, Max, o investimento, ele é algo que deveria ser passado para a gente na escola, né? A gente sempre fala isso, eu e meu sócio Bernardo Castro, a gente sempre comenta isso, né, nas palestras, nas mentorias que a gente dá, que o brasileiro, né, em si, o sistema de ensino, ele é feito para manter a gente pobre, né? Então, uma pessoa não sai do ensino médio ali sabendo o que é uma taxa de juros, né? O que é um investimento, o que é uma corretora, coisas que a gente acha que já deveria estar, né? É como se a gente formasse uma crença de que o dinheiro é algo distante da sociedade, quando na verdade é algo muito próximo, né? A gente pode investir de forma muito simples hoje, aquela distância, né, dos white collars, né, que são os homens de colarinho branco lá de Wall Street, isso aí está muito distante realmente, é só nos filmes. Hoje a gente consegue realmente investir abrindo uma continha na corretora pelo telefone e muito simples, não precisa de um conhecimento muito amplo, né? Existem investimentos, Max, para todos os tipos de pessoas, né? Desde o investidor que está iniciando, quanto o investidor mais arrojado, que é aquele investidor que fica na frente da tela efetivamente ali durante o dia acompanhando o mercado. Pois é, essa versão ao dinheiro, inclusive, é cultural. Quem nunca ouviu pai ou mãe em algum momento falar dinheiro não traz felicidade? E aí a gente cresce com esse tipo de referência achando que, de fato, o dinheiro não é uma coisa boa, mas muito pelo contrário. Agora, me conte aqui, Ricardo, tendo em vista os custos, vale a pena investir pouco dinheiro? E que corretora seria mais indicada para quem está começando? Vamos lá, eu vou te fazer uma correção, Max, Ok. Renato. Perdão, Renato, eu falei Ricardo, Sem né? problema, vamos lá. Ô Max, é o seguinte, os custos operacionais hoje, né, também é algo que ficou no passado, aquele negócio de que investimento era para pessoas ricas, né? Hoje a gente consegue abrir uma conta em uma corretora de forma totalmente gratuita, investir ali a partir de R$ 30 em um investimento qualquer, sem taxas, sem aquele monte de coisa complexa que os gerentes de banco geralmente passam, né, para as pessoas ali tentando vender produtos. Então, ou seja, para quem está começando, é perfeitamente possível investir sem custo algum. Isso é algo que veio com a popularização dos investimentos nos últimos tempos. Sensacional, sabia? Porque aí muita gente em casa fica pensando, poxa, só se eu tivesse 50 mil, 60 mil para começar um investimento. E aí você nos traz esse parêntese da oportunidade de poder investir pouco, a partir de 30, 40 reais, e isso é muito bom. Agora, Renato, qual investimento rende mais atualmente? Você que está aí por dentro de todos esses gráficos e do mercado financeiro, claro. Vamos lá. Para a gente falar de investimento que rende mais atualmente, a gente tem que voltar lá no nosso início, que foi a questão dos objetivos. Então, dentro de cada classe de objetivo que a gente traçar, né? Então, por exemplo, se eu vou traçar um objetivo de uma aposentadoria, dentro daquela classe de investimentos de aposentadoria, eu vou ter um investimento que vai render mais lá dentro, outro que vai render menos. Isso tudo sempre atrelado ao nível de risco que o investidor decide tomar, né? Em resumo, né, no geral, hoje nós temos aí investimentos, né, que, por exemplo, são os investimentos que hoje, para mim, são mais rentáveis, que são os investimentos em ações, tá? E por que eu falo isso, Max? Porque no Brasil, a gente tem cerca de 2% da população que investe na Bolsa. Enquanto lá nos Estados Unidos, onde tem um sistema financeiro mais evoluído, um mercado de capitais mais robusto, a gente tem cerca de 65% da população. Nossa! É uma discrepância muito grande. Isso aí vem junto com os dados da nossa economia. Então, esse público que hoje está na poupança, né? Então, ou seja, mais de 7 trilhões de reais investidos na nossa poupança do Brasil, vão ter que migrar. Desculpa, poupança não, no Tesouro Direto, vão ter que migrar para as ações,
para conseguir ter uma rentabilidade mínima para que cubra pelo menos a taxa de inflação. Então, só, se você me permite, só delongar um pouquinho essa resposta. Hoje a gente Claro. tem uma taxa Selic, né, de 2%. Né, a taxa básica de juros no Brasil. Então, ou seja, todos os contratos de negociações de juros entre bancos, entre financiamentos, são baseados nessa taxa. E a gente tem uma taxa paga pela poupança de 1,4%, ou seja, é muito pouco. E aí, onde as pessoas devem ter um pouco de atenção, e é onde eu falo que acaba sendo não uma migração, né, da renda das poupanças e da renda fixa para a renda variável, que são as ações, ela tende a ser compulsória, porque a gente tem um IPCA, que é a nossa taxa de inflação, ou seja, aquele pãozinho que a gente comprava por 11 centavos e hoje a gente compra por 80, a nossa taxa atual é de 3,4. Então, se a gente pega a poupança pagando 1,4 ao ano e a taxa de inflação corroendo 3,4, isso significa que, no final das contas, o investidor que coloca dinheiro na poupança, ele está perdendo ali 2% todos os anos. O poder de compra do seu dinheiro está se desfragmentando, entendeu? Então, quando a gente fala que rentabilidade tem que ser atrelada hoje, uma boa rentabilidade à renda variável, é por uma falta de alternativa mesmo. Olha, a gente precisa passar por uma mudança de paradigma urgente, viu? Economia financeira nas escolas já e uma nova mentalidade com relação ao sistema financeiro é muito bem-vindo na vida de qualquer pessoa. Agora, Renato, e se eu precisar do dinheiro que eu investi, ainda que seja um pouquinho, mas apareceu aí uma coisa urgente para fazer, como é que faz, hein? É muito tranquilo, Max. A maneira de se investir, né, e de se resgatar o capital é a mesma. Porém, você tem que estar atento somente ao tipo de investimento, tá? Para os investimentos iniciais, por exemplo, um CDB, um Tesouro Selic, esses rendimentos, um Tesouro IPCA, que são títulos de renda fixa, esses investimentos geralmente têm liquidez, tá? Esse termo que você fala, se eu precisar do dinheiro hoje, é a liquidez diária. Então, Olha, a gente teve uma interrupçãozinha aqui na transmissão do Renato, queria que a produção ajustasse isso para que ele pudesse voltar e nos explicar sobre esse tema que é tão interessante, né? O Renato está trazendo para a gente aí o tema investimento para iniciantes. Renato já está de volta? Pois não, Renato, pode concluir seu pensamento. pronto, já estou te escutando de novo. Muito bem, a gente Desculpa. falava da liquidez. Isso, então quando a gente fala, né, dessa liquidez diária, né, ou liquidez D mais 30, cada investimento tem a sua liquidez. Então é importante o investidor estar atento na hora de adquirir aquele produto ou aquele investimento para que ele compre um produto que esteja com a liquidez que ele deseja. Então, se você precisa do dinheiro no mesmo dia, você vai buscar investimentos que seja liquidez D mais 0, que é o dinheiro na hora. Então, por exemplo, Tesouro Selic, que é um investimento de D mais 1, você resgata hoje, o dinheiro está na sua conta amanhã. Então, é perfeitamente possível. Muito bem, Renato, minha última pergunta para você. Pirâmide financeira, investimento ou literalmente uma roubada, hein? É brincadeira esse tipo de tema, né, Max? Infelizmente, né, nós brasileiros, aí eu me incluo também, nunca participei, mas eu confesso que é muito tentador, né? Primeiro, quando a gente fala de pirâmide financeira, geralmente vem aqueles anúncios, né? Ganhe 10% ao mês, né? Retire seu capital e duplique ele em 30 dias. Isso não existe, tá? Se existisse, os bancos estariam fazendo. Eles são a excelência dos investimentos. Então, os grandes banqueiros, eles lucram em rentabilidades muito menores. Por que que a gente, o investidor, né, pessoa física, vai buscar um investimento e vai conseguir um investimento acima da média? Então, realmente isso é algo que chega a entristecer a gente, né, que faz um trabalho sério, porque as pessoas são atraídas por propagandas, né, geralmente de pessoas famosas ali que colocam o seu nome ali em uma propaganda ou algo do tipo, às vezes sem nem o conhecimento dessa pessoa, né? E realmente os bandidos, né? São bandidos mesmo, acabam oferecendo rentabilidades muito maiores do que a média, né? Fazendo com que as pessoas aportem o seu capital e esse dinheiro não tem como ser rentabilizado para devolver
para o investidor, ou seja, no final das contas, um investidor vai entrando e quando a pirâmide vai crescendo, sempre quem vai ganhar é quem está no topo, e quem vai entrando depois vai ficando para trás e acaba realmente perdendo seu dinheiro ali. Ou seja, Uma dica. pirâmide nunca, né? Pirâmide nunca. Agora, acho que é importante a gente falar, Max, é como que você, né, que está aí em casa escutando, que está em casa vendo a gente, como que você pode fugir disso, tá? Existe um site, tá, de uma entidade brasileira, tá, que é CVM. Esse site, Comissão de Valores Mobiliários, esse site tem o cadastro de todas as instituições que são homologadas para oferecer algum tipo de investimento no nosso país. Então, se você tem dúvida se aquilo ali é algo idôneo, se é algo correto, entre no site da CVM e procure o CNPJ daquela empresa. Se tiver lá, tá tudo ok, pode fazer o seu investimento. Renato Vieira, fera em finanças, obrigado por ter trazido um tema tão interessante para a gente, que é o investimento para iniciantes. Nós colocamos o seu Instagram no ar e nesse momento, mais uma vez, está no ar, que é o @orenato.vieira, para que as pessoas possam te seguir, te acompanhar e ver, claro, esses e outros temas aí na sua timeline. Olha, Renato, espero contar com você em outras oportunidades aqui no programa. Obrigado, viu? Claro, Max, eu que agradeço e estou à disposição para quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato pelo Instagram. Temos, para quem está iniciando, temos curso gratuito lá, fiquem à vontade para consumir o conteúdo que a gente posta. E no mais, estou sempre à disposição, Max. Obrigado pela oportunidade e bom dia. Bom dia, bom trabalho e bons investimentos, Renato. Obrigado, até mais. Você viu? Não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer um bom investimento. Agora, claro, tudo com muito cuidado.